A graça e a paz, Igreja do Senhor. Nós estamos muito felizes em estar aqui para podermos cultuarmos ao Senhor, fazer um culto, entregarmos a nossa vida, derramarmos o nosso coração diante do Senhor e que esse momento em que nós estamos aqui, que possa ser um momento agradável, que possa ser um momento em que nós venhamos nos entregar realmente ao Senhor, que nós venhamos sentir a presença, que nós venhamos sentir o Espírito de Deus, que nós venhamos sentir a graça do Senhor que é derramada sobre a minha vida, sobre a sua vida, onde quer que você esteja ouvindo, agora vendo esse vídeo, que o Espírito do Senhor possa tocar no seu coração de uma maneira poderosa e maravilhosa. E nós vamos estar iniciando esse culto, fazendo uma oração ao Senhor. Então feche os teus olhos aí onde você está e eleve o teu pensamento, o teu coração a Deus agora nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos felizes por estarmos na Tua presença, por fazermos parte, ó Deus, da Tua família, da Tua casa, do Teu povo, Senhor. Nós estamos felizes em sermos agraciados, ó Deus, com a Tua presença, em sabermos, ó Deus, em conhecermos a Tua existência, em termos sido escolhidos, ó Deus, pelo Senhor, para fazermos parte, ó Deus, deste povo eleito, desse povo escolhido. Que o Senhor, neste momento, Ele venha abençoar, ó Deus, venha tocar cada coração agora que ouve esta oração, a cada pessoa que está fazendo essa oração comigo, que está elevando seu coração ao Senhor, que o Senhor venha ouvir cada clamor, que o Senhor venha ouvir o nosso louvor, a nossa adoração, que o nosso louvor ele venha impactar, ó Deus, o ambiente em que nós estamos, que venha mudar, ó Deus, que a Tua presença, através dos louvores, através da Palavra que será ministrada, venha ser um canal, ó Deus, direto com o Senhor, para que o Senhor venha tocar a cada um que está ouvindo, a cada um que está orando neste momento. Que o Senhor, meu Pai, venha fazer com que esse culto venha ser uma bênção, meu Pai, e que cada ouvido, ó Deus, cada pessoa que ouvir isso, que ouvir a cada palavra, a cada louvor, venha a sentir a Tua presença de uma maneira poderosa e maravilhosa, Senhor, é o que nós te pedimos, e certos, ó Deus, de que o Senhor fará, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Agora, neste momento, nós faremos o louvor, nós estaremos louvando ao Senhor, nós estaremos dizendo que nós queremos estar perto do Senhor, que nós queremos os braços do Senhor, que os braços do Senhor é o nosso descanso, que o lugar onde habita o Espírito Santo de Deus, esse é o lugar em que nós queremos estar. E nós sabemos que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali Ele está presente. Então, aonde você estiver, se tiver 1 ou 2, 2 ou 3, tenha certeza que o Senhor Jesus está aí, neste momento agora, o Espírito Santo está aí para tocar o seu coração, para tocar o seu íntimo, para tocar a sua alma. Então, se entrega a Ele, louve juntamente conosco. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso.
braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Glória a Deus. Mas não me deixas como estou. Segui teus passos, sempre vou rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida.
traz paz e alegria. Com teu perfume quero me encher, e a cada instante mais te conhecer. Tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Tua palavra é o remédio que cura todo meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje, agora. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje, agora. Mas não me deixas como estou. Seguir teus passos sempre vou, rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria. Com teu perfume quero me encher, e a cada instante mais te conhecer. Tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Tua palavra é o remédio que cura todo meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje, agora. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria em minha vida, recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, agora.
Glória a Deus. Que o Senhor possa te tocar nesse momento, que o Senhor possa ter tocado na sua alma, no seu espírito, através desses louvores. Amém? Assim nós agradecemos a oportunidade e nós já passamos para o pastor Eliseu. Glória a Deus. Louvamos a Deus por esse momento de louvor e adoração ao Pai. E já quero aqui aproveitar e cumprimentá-la com a graça e paz do Senhor Jesus. Desejo estar tudo bem com você e com a sua família, que esse momento de louvor e adoração, o Espírito Santo já tenha trabalhado, falado, ministrado ao seu coração de uma maneira poderosa e sobrenatural. É muito bom estar com você e com a sua família mais uma vez para juntos adorarmos a Deus. Eu quero aproveitar e não posso deixar de aqui parabenizar a todas as mamães, todas servas de Deus, mulheres que hoje têm o privilégio, a oportunidade de, junto com a sua família, comemorar esse dia de tanta importância, de tanta relevância na nossa sociedade. Queremos aqui homenagear essas mestras do bem. Queremos falar do seu papel como educadora, como rainha do lar, como a guarda das fontes, a guarda protetora das suas casas, dos seus filhos. É claro que existem mães omissas, mães insensatas, mães sem amor natural, que às vezes induzem os seus filhos ao erro. Mas o nosso foco é ressaltar o papel da mulher cristã, da mãe que é exemplo para os seus filhos, da mãe que ora por eles, que educa-os com firmeza e com doçura, mães que transmitem as sagradas escrituras para os seus filhos. É essa mãe que nós queremos dar os nossos parabéns. Mulheres como Joquebede, mulheres como Ana, que dedicaram, que entregaram seus filhos a Deus, a sua causa, a sua obra. Mulheres como Eunice, que foi um modelo de vida, de piedade, de vida cristã, de fé para o seu filho Timóteo. Paulo ressalta isso lá na sua segunda carta. A essa mãe que nós queremos dar aqui os nossos parabéns. E o desejo do nosso coração é que Deus manifeste as suas infinitas bênçãos de forma abundante sobre a sua vida e a sua família, no nome de Jesus. Amém? Deus possa abençoar a cada mãe no nome de Jesus. Meus amados, eu quero, nesse momento, compartilhar uma palavra da parte de Deus com você. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6. E eu quero ler aqui alguns versículos deste texto e falar aquilo que o Espírito de Deus tem ministrado aos nossos corações. Bem, Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, lá a partir do versículo número 30, a palavra de Deus nos diz assim: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus saiu, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes dar de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver.
E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou, e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. Graças a Deus por essa palavra. Eu quero aqui de antemão pedir perdão aos irmãos. Eu estou com a rinite atacada, então tenham um pouco de paciência comigo, amém? Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero falar aqui sobre um tema à luz desse texto. Eu quero falar acerca do cuidado divino, do cuidado de Deus para conosco, o cuidado de Deus para com os seus servos, para com as suas servas, o cuidado de Deus para com a sua igreja, o cuidado de Deus para com a minha vida, para com a sua vida, para com a sua família. Quando nós falamos de cuidado, cuidado significa desvelo, atenção, carinho, vigilância, dedicação. Para saber a dimensão, o significado do cuidado divino, ou seja, do cuidado de Deus, é muito simples. É só você pegar todos esses adjetivos, o desvelo, a atenção, carinho, a vigilância, a dedicação, e multiplicar isso por Deus. Mas como, pastor, isso é possível? É simples. Deus é eterno, portanto, o seu cuidado para conosco é eterno. Deus, ele é infinito, é um Deus infinito, portanto, o seu cuidado para conosco é infinito, o seu cuidado para conosco é indizível, é inexplicável. E é acerca deste cuidado, à luz desse texto, que eu quero nessa noite falar, ministrar essa palavra ao teu coração que me ouve. É muito importante você já ter essa ciência de que Deus, ele cuida de você. Por mais que possa parecer que as circunstâncias, a situação que talvez você esteja vivendo, isso parece não ser perceptível, isso parece não ser visível, não ser notório, mas entenda, guarde isso no seu coração. Deus, ele cuida de ti, Deus, ele cuida de você, o seu cuidado, ele se manifesta sobre a sua vida a todo tempo. É importante nós termos essa consciência de que Deus, ele está interessado na pessoa como um todo. Não existe apenas uma parcela na minha vida, apenas uma parcela na sua vida, com a qual Deus ele vai se preocupar. Não. Ele não quer somente uma parcela religiosa, uma parcela moral, uma parcela natural, não. Ele quer trabalhar na minha, na sua vida como um todo. Ele quer trabalhar de uma forma plena. Ele quer te orientar, ele quer estar presente, ele quer estar ao seu lado em todos os momentos e circunstâncias da vida. Deus, ele tem essa preocupação de estar conosco. Deus, ele tem essa preocupação, aleluia, de estar presente, de se manifestar em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida. Por isso, ele sabe quais são as tuas necessidades e ele se preocupa com cada uma delas. Nós olhamos as Sagradas Escrituras e nós vamos enxergar, vamos observar a manifestação do cuidado de Deus por diversas vezes. Nós vamos ver diversas referências bíblicas que vão falar acerca do cuidado de Deus. O Salmo 91, ele vai falar, aleluia, que Deus é aquele que nos protege, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O Salmo 23, o salmista, ele vai apresentar Deus como o bom pastor. Deus vai apresentar a Deus como aquele pastor que nos leva às águas tranquilas, aquele que refrigera a nossa alma. Nós vamos ver o cuidado de Deus, o cuidado divino em questões simples. Quando Salomão ele vai construir o
templo de dedicação, de adoração a Deus, nós vamos ver o próprio Deus falando com Salomão acerca de coisas simples, de utensílios, quais seriam as maneiras, qual seria a forma da arquitetura, quais eram os planos para a construção daquele templo. E nós temos essa convicção e essa certeza, e por isso eu trago essa palavra ao teu coração. E quero que você entenda isso. Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele se preocupa com você. E quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nós vamos observar o cuidado de Deus, o cuidado de Jesus, aleluia, manifesto, sendo notificado nesse texto que nós lemos. Nós vemos que Jesus, aqui nesse texto, ele vai observar algumas necessidades e ele vai suprir essas necessidades. Primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é sendo apresentado uma necessidade emocional que agora ela é suprida por Jesus. Os versículos 30 e 31, o texto vai nos dizer que os apóstolos agora eles vêm, eles se ajuntam a Jesus e eles começam a comentar, eles começam a falar acerca de alguns milagres que eles haviam realizado, eles começam a falar com Jesus agora acerca do trabalho que eles haviam exercitado, dos ensinamentos, eles falam da ocupação que eles tiveram na anunciar o Evangelho. E agora o texto vai dizer no versículo 31, que Jesus ele observa e ele vê que os seus discípulos estão cansados, eles estão sobrecarregados, e Jesus agora observando esses discípulos, talvez ele entende que também eles estão emocionalmente abalados, pois afinal eles estavam em meio a uma batalha espiritual. E o versículo 31 que diz que Jesus os chama e ordena para que eles vá repousar. Versículo 31 diz: e disse-lhes, vinde aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque haviam muitos que iam e vinham, e não tinham tempo nem para comer. Jesus ele observa que os seus discípulos precisam de um descanso, que eles precisam de um tempo para descansar o seu físico, para descansar o seu emocional. E essa é a realidade do ser humano. O ser humano precisa de descanso. O ser humano precisa de olhar um pouco para si mesmo. Ele necessita de alguém que se preocupe com o seu bem-estar. E esse texto vai nos revelar essa preocupação de Jesus com o bem-estar dos seus discípulos. Marcos faz questão de registrar que havia tempo que eles não tinham nem tempo mesmo para comer. E Jesus agora se preocupa e os chama para repousar. Jesus ele está preocupado com a necessidade emocional dos seus discípulos. E é muito importante você ter essa consciência de que Deus ele se preocupa com o seu emocional. Deus ele se preocupa com o seu bem-estar. Deus ele se preocupa com o estilo de vida, com o modo de vida, a maneira que eu e você, aleluia, vivemos a vida. Deus ele tem essa preocupação, porque ele quer nos ver bem. Jesus, ele quer ver os seus discípulos bem, ele quer ver os seus discípulos não afadigados, ele quer ver os seus discípulos não sobrecarregados, mas ele quer ver os seus discípulos descansados. Ele demonstra essa preocupação para com eles. Esse texto, além de falar da necessidade emocional que Jesus ele percebe, que ele enxerga, esse texto também vai falar acerca da necessidade existencial. O versículo 34 diz que Jesus saindo, ele viu uma grande multidão e ele teve compaixão deles. Jesus, ele olha para aquela multidão e ele tem compaixão, ele é tocado quando ele olha e vê uma multidão que religiosamente estava sobrecarregado, porque quem ensinava aquela multidão, quem eram os líderes daquela multidão, daquele povo, eram os sacerdotes, eram os saduceus, eram os fariseus, que colocavam um fardo da lei, o peso da lei sobre aquele povo, que colocava sobre os ombros daquele povo os dogmas da lei que nem mesmo eles cumpriam.
Então Jesus olha para aquela multidão e percebe que eles estão sobrecarregados. O texto vai dizer ainda, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus começa a lhes ensinar muitas coisas. Jesus percebe ali uma necessidade existencial. O ser humano, ele precisa de uma direção para a sua vida. Jesus, ele se dá conta de que aquela multidão precisava de alguém para que a vida daquelas pessoas pudesse ter um sentido. Deus, ele se preocupa com a minha e com a tua necessidade existencial. Deus, ele se preocupa qual o caminho que eu e você estamos percorrendo. Deus, ele tem uma preocupação acerca das decisões que você, que eu, que nós tomamos para a nossa vida. Ele tem a preocupação acerca das direções que nós temos tomado nas nossas vidas. E é isso que Jesus percebe nessa multidão, como ovelhas que não têm pastor, estão sem direção, estão sem norte, não sabem para onde ir, estão perdidas na sua trajetória, no meio do seu caminho. Mas o texto diz que Jesus, ele passa a dar sentido para a existência daquelas pessoas, porque ele se aproxima deles e começa a ensiná-los. Então nós vemos aqui a necessidade existencial sendo suprida através da aproximação de Jesus daquela multidão. O texto nos mostra também uma necessidade de afirmação. Jesus olhou para aquela multidão, mas ao mesmo tempo que Jesus olha para a multidão, ele vai perceber no meio daquela multidão, não somente de uma forma coletiva, mas ele também vai olhar individualmente. O versículo 34 diz: porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Ao mesmo tempo que Jesus olha para aquela multidão, olha para todo aquele povo, Jesus, ele também se apercebe, ele olha de uma forma individual. Jesus olhou a multidão não como um grupo, mas ele olhou individualmente. Ele olha como se fosse um rebanho, e ele percebe ovelhas que estão perdidas, ovelhas que estão desorientadas, ovelhas que estão, aleluia, machucadas, que muitas talvez estão feridas, que estão à procura de um alimento, estão à procura, aleluia, de serem fortalecidas, de serem restauradas, renovadas. E essa é a razão que o texto diz, que Jesus agora ele se põe a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus, no mundo espiritual, agora ele começa a alimentar aquela multidão. Jesus começa a alimentar aquele rebanho. Ele percebe a necessidade de uma afirmação, a necessidade de se saber para onde vai, a necessidade de saber que rumo tomar. Jesus, ele se põe a ensinar essa multidão acerca de quem ele é. Ele se apresenta como Filho de Deus. Nesse texto também, além da necessidade emocional, a necessidade existencial, a necessidade de afirmação que Jesus supre, nós vemos também a necessidade material. Jesus não negou a necessidade material. É fato que aquele povo, aquela multidão, eles estão felizes por estar ali. Eles estão felizes por ouvir os ensinamentos de Jesus. Eles se sentem honrados. O texto diz lá no início que quando eles viram Jesus e os seus discípulos partirem, quando eles se deram a conhecer, eles perceberam que era Jesus, eles correram para onde estava Jesus. Então isso nos faz entender que eles se sentiam privilegiados em estar com Jesus. Talvez somente estar ali, ouvir Jesus, apoderar-se dos ensinamentos de Jesus já era uma grande coisa. Mas Jesus, ele tem a preocupação espiritual de ensiná-los, mas ao mesmo tempo ele observa a necessidade física e a necessidade material, a necessidade natural. E o texto vai nos dizer lá dos versículos 35 até o 38, olha o que diz: e como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado.
Despede-os. Olha, os discípulos estão dizendo para Jesus, despede esse povo. Os discípulos estão olhando para Jesus, olha, manda esse povo embora. Despede-os para que eles vão para os campos, para que eles vão para as cidades vizinhas, para que eles compram pão. Porque aqui não tem o que eles comerem. Mas o versículo 37 diz que Jesus responde o seguinte para os seus discípulos: dai-lhes vós de comer. Jesus, ele lança um desafio para os seus discípulos: alimentem esse povo, alimentem essa multidão. Eles olham e dizem, mas para onde nós vamos? Onde nós vamos comprar tanto pão, tanta comida para essa multidão? E Jesus, ele diz o seguinte: quantos pães vocês têm? E a resposta chega: tem 5 pães e 2 peixes. Isso é o que nós temos. Jesus, ele está preocupado com a necessidade material daquela multidão. Ele dá a responsabilidade para os seus discípulos. Ele dá uma ordenança para os seus discípulos, mas era impossível os discípulos atenderem, suprirem a necessidade daquela multidão. Então é nesse momento que Jesus se revela, é nesse momento que Jesus, ele diz, olha, me dê aquilo que vocês têm, que aquilo que vocês têm, através do que vocês têm eu posso fazer um grande milagre. E é trazido para Jesus 5 pães e 2 peixes. E Jesus faz um grande milagre na multiplicação e alimenta aquele povo. Observe que interessante, Jesus ele faz um grande milagre. Mas o milagre ele não cai simplesmente do céu. Jesus faz um milagre através daquilo que lhe é apresentado. No meio da multidão, sempre vai haver alguém disponível a pegar talvez tudo que tem, ou o pouco que tem. Aquilo que talvez é o suficiente somente para si. Mas quando esse alguém abre o seu coração e resolve investir no reino de Deus, quando esse alguém abre o seu coração e resolve se dispor para o reino de Deus, não para o reino do homem, não para o homem, não, mas para o reino de Deus, através desse pouco, através dessa atitude de piedade, de amor, de entrega, Deus, ele faz grandes milagres. A pessoa que era dona daqueles 5 pães, daqueles 2 peixes, ela poderia muito bem, olha, o resto que se vire, cada um que corra atrás do seu, cada um que faça, né, que se resolva, mas o que eu tenho aqui é o suficiente para eu comer e eu continuar ouvindo Jesus. É o suficiente para eu comer e eu continuar aonde eu estou. Mas ali foi um momento oportuno de Deus se manifestar através da atitude de alguém que entregou os 5 pães e os 2 peixes. Jesus, ele se preocupa com a necessidade física, natural daquela multidão. A multidão estava com fome, eles tiveram fome. E Jesus supre a fome daquela multidão. Deus, ele se preocupa com as suas necessidades. Os discípulos, certa feita, preocupados, eles chegaram para Jesus e disseram, Senhor, olha, nós abrimos mão de tudo para te servir, para te seguir, nós estamos agora... E Jesus, ele ora para os seus discípulos e diz, fiquem tranquilos, porque o Pai vos recompensará 100 vezes aqui na terra, e vocês ainda terão a vida eterna. Em outra ocasião, eles estão preocupados acerca da comida, da bebida, da vestimenta, e Jesus olha para eles e diz, olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e o Pai, ele lhes acrescentará as vossas necessidades. Deus, ele se preocupa com as suas necessidades naturais. O importante é você crer, o importante é você não voltar, não retroceder, não voltar atrás, mas é você avançar. É você depositar a sua confiança no Senhor. Aleluia. O segredo é você não murmurar, mas é você crer que de 5 pães e 2 peixes, Deus, ele pode alimentar uma grande multidão.
a exemplo do texto, para a glória do seu nome. Então Jesus, ele supre a necessidade física, material daquela multidão. Jesus, ele percebe também uma necessidade de justiça social na multiplicação. O repartir é o ponto básico da multiplicação dos recursos, é a estratégia social mais eficiente. Jesus, ele percebe que há uma injustiça, aquele povo está vivendo debaixo de uma opressão, de uma injustiça social, mas Jesus agora resolve essa situação, Jesus resolve esse problema. Não é diferente dos dias em que nós estamos vivendo, onde a justiça social tem assolado muitos lares, tem assolado muitas famílias, onde a injustiça social tem marginalizado a vida de muitas pessoas. Mas Deus, no seu cuidado divino, Ele está olhando, Ele está enxergando. Talvez a injustiça que você tem enfrentado dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua vida, no contexto geral. Creia que Deus é aquele que está com seus olhos direcionados, aleluia, sobre a sua vida. Talvez você se sente desprezado por tanta gente, por tantas pessoas. Talvez você se vê desprezado pela pessoa que talvez você mais admirava, pela pessoa que você mais imaginava que um dia estaria ao seu lado, que estenderia as mãos para você. Mas entenda uma coisa, Deus, Ele cuida de você, Deus, Ele cuida da tua casa, Deus, Ele cuida da tua família, Deus, Ele enxerga as suas necessidades e Ele traz essa palavra ao teu coração para que você creia de que Ele suprirá todas as suas necessidades em glória. Jesus aqui também, Ele vai fazer um milagre. E não é de uma forma parcial, mas de uma forma plena. O versículo 42 diz que todos comeram e ficaram fartos. Observe que não é aquela coisa de, olha, eu vou multiplicar aqui 5 pães e 2 peixes e vai dar uma enganada no estômago dessa multidão aí, vai enganar a barriga desse povo. Não. O texto diz que todos comeram e ficaram fartos. Eu quero concluir essa mensagem levando você à seguinte reflexão. Deus, Ele cuida de mim, Deus, Ele cuida de você, Deus cuida de nós. Mas eu e você, nós precisamos cuidar de todas as dimensões da nossa vida. Não adianta você se preocupar e cuidar só do teu espiritual e abrir mão da tua saúde, da tua família, da tua vida profissional, dos estudos. Não adianta, não. Nós precisamos cuidar de todas as dimensões da nossa vida. Todas as dimensões, de todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos considerar todas estas dimensões na vida das outras pessoas. Ou seja, eu não posso ser egoísta, você não pode ser egoísta. Eu preciso cuidar de todas as dimensões da minha vida e considerar todas as dimensões na vida do meu próximo. E nós precisamos saber que Cristo, que Deus, Ele está interessado em todas essas dimensões. Deus, Ele se preocupa com você, que é pai, muito mais do que os seus filhos se preocupam com você. Deus, Ele se preocupa com você, que é filho, muito mais do que os seus pais se preocupam com você. Deus se preocupa com você, que é esposo, que é esposa, muito mais do que o teu esposo e a tua esposa se preocupa com você. Você que, aleluia, é membro de uma igreja, Deus, Ele se preocupa com você muito mais do que o seu pastor, do que o seu líder se preocupa com você. Deus, Ele se preocupa com você muito mais do que os governantes se preocupam com você. Deus, Ele se preocupa contigo muito mais do que você se preocupa consigo mesmo. Ele sabe e Ele conhece as suas necessidades. Eu não tenho dúvida de que Ele vai supri-las em glória. Amém? Que você possa crer e tomar posse dessa palavra.
que você possa alegrar o teu coração, sabendo que Deus, Ele cuida de você. Sabendo que assim como à luz do texto, Jesus, Ele percebeu, Ele se apercebeu, Ele notificou e Ele supriu tantas necessidades naquela multidão. Ele age da mesma forma comigo e contigo. Amém? Deus, que essa palavra, Senhor, ela possa ter achado uma guarida no coração dessa pessoa que me ouve. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude a compreendermos e entendermos o cuidado do Senhor para conosco. Ó Deus, que o Senhor venha cuidar dessa pessoa, que o Senhor venha cuidar desta família, desta casa, que o Senhor venha cuidar de nós, Deus, nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Um momento de tantas adversidades, Senhor, que ferem, que afetam as nossas emoções, a nossa saúde, ó Deus, que afeta a nossa economia, que afeta, Senhor, ó Deus, a fé de muitas pessoas. Ah, Deus, nesse momento em que nós temos a carência, ó Deus, da manifestação do Teu cuidado sobre nós. Manifesta-te, Senhor. Cuida da vida dessa pessoa que se encontra enferma, preocupada, desempregada. Ah, Deus, cuida da vida dessa pessoa. Ó Deus, que não sabe que rumo tomar, o que fazer no amanhã. Cuida da vida dessa pessoa que, quem sabe, está com a sua fé abalada. Cuida, Deus, manifesta o Teu cuidado. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém e amém, Senhor. Quero abençoar a tua vida, que agora, meus irmãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo, elas repousem sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua vida, que você tenha uma semana abençoada e que as bênçãos de Deus, elas se manifestem de forma abundante sobre ti e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.